Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Geordival e nesse vídeo, depois de um longo tempo, desde que acabou o Campeonato Brasileiro de 2020, que terminou em 2021, eu não gravava nada relacionado aqui a futebol. Resolvi gravar esse vídeo aqui sobre algumas reflexões a respeito do futebol e do momento em que nós vivemos. Bom, o campeão brasileiro de 2020, como todos nós sabemos, foi o Flamengo. E quando eu comecei a gravar vídeos falando sobre futebol, lá atrás eu tinha apostado que o campeão brasileiro seria um dos três: o Flamengo, o Internacional ou o Galo. Não necessariamente nessa ordem. À época, o Inter estava numa posição um pouco melhor e com uma equipe um pouco mais equilibrada, aparentando ali como uma equipe que poderia ser campeã. Acreditava que um desses três seria o campeão brasileiro e não tinha muita confiança no time do São Paulo, muito devido às oscilações do seu treinador, o Fernando Diniz. E foi o que aconteceu. O campeão brasileiro foi um dos três que eu havia ali apostado, e o São Paulo realmente mostrou que poderia oscilar e teve o campeonato praticamente ganho, teve o campeonato nas mãos, e a coisa acabou desandando ali. O treinador acabou nem terminando o ano com o time, sendo demitido antes. Mas o Campeonato Brasileiro de 2020, ele é um campeonato histórico, ele é um campeonato que está na história do futebol, não pela brilhante qualidade técnica dos jogos, mas porque foi o campeonato sem público. Nós tivemos 38 rodadas sem público, 38 rodadas sem torcedores no estádio. Isso é um fato histórico e é um fato que tudo indica que vai se repetir novamente em 2021. Já estamos assim nos campeonatos estaduais que estão aí acontecendo. Alguns foram paralisados por um breve período, mas já retornaram, e a tendência, pelo que tudo indica, é que a gente tenha novamente um campeonato brasileiro, que já saiu até a tabela, sem público novamente. No começo foi um tanto quanto estranho a gente ver um estádio vazio, a gente não estava acostumado com isso. Isso ocorria quando alguma equipe era punida e era obrigada a jogar com os portões fechados, e é sempre muito estranho porque você escuta ali o som, o som da bola, o som dos jogadores gritando ali, do banco de reserva, até do juiz conversando com os jogadores. É um ambiente um tanto quanto estranho, parece mais uma pelada do que necessariamente uma partida de futebol profissional. A gente não estava muito acostumado com isso, mas a gente acabou se acostumando, porque foram 38 rodadas exatamente assim. E as coisas foram meio que se, entre aspas, normalizando, porque as piadinhas continuaram surgindo, a zoeira com determinadas equipes, com rivais, as manifestações de torcidas quando a equipe ia mal, a cobrança de torcida organizada em relação ao comportamento noturno de alguns jogadores e as mesas redondas que continuaram debatendo o futebol quase que normalmente. E no final dessa história, o Flamengo foi o campeão brasileiro, ganhou pela segunda vez, foi bicampeão brasileiro, já havia vencido em 2019 e venceu em 2020. Mas poderia ter sido o Internacional. Na verdade, se não tivesse VAR no Campeonato Brasileiro, é bem provável que o Internacional teria vencido, já que pelo menos 2 dos gols que foram anulados do Internacional, se não houvesse um VAR para determinar o impedimento, o resultado de campo seria mantido e o Internacional teria sido campeão. Poderia ter sido o Galo, que terminou com 2 pontos atrás do Flamengo. E aí você já imaginou? A gente não ganha um título desde 1971. Imagina se o Galo tivesse sido campeão e você teria que dizer para a torcida: olha, vocês não ganham um título desde 71, mas vocês não podem fazer isso. Vocês não podem festejar, não podem sair para as ruas como saíram quando venceram a Libertadores. Ou com o Internacional, imagina você dizer para a torcida do Inter: olha, vocês não podem lotar as ruas de Porto Alegre para comemorar, mesmo que vocês não ganhem um brasileiro desde 1979. O máximo que vocês poderão fazer ao final do campeonato é chegar na janela e gritar e festejar.
Talvez, pensando por esse lado, tenha sido até mais interessante que o Flamengo tenha vencido o campeonato. Afinal de contas, o Flamengo já havia vencido no ano anterior e obviamente que os torcedores comemoraram, mas não tiveram uma comemoração tão forte, tão enlouquecida como teriam as torcidas do Galo e Internacional, que estão há bastante tempo sem ganhar o campeonato. Mas nem todos os jogos foram sem público. A final da Libertadores, a Conmebol deu um jeitinho de colocar algumas pessoas no estádio, o que não foi nem um pouco recomendável. Mas a Copa do Brasil, também vencida pelo Palmeiras, não. Tivemos duas partidas entre duas equipes extremamente tradicionais e vencedoras do torneio, sem público. Aliás, um ano bastante vitorioso do Palmeiras, que conseguiu quebrar alguns tabus, não ganhava o Campeonato Paulista já há algum tempo, não vencia a Libertadores desde 99, o Campeonato Paulista não ganhava desde 2008, e não vencia também uma Copa do Brasil desde 2012, desde 2015. Um ano extremamente vitorioso para a equipe paulista, mas bem distante de sua torcida. E tanto aqui no Brasil quanto na Europa, é extremamente estranho você olhar para os estádios e ver os estádios vazios. O futebol segue acontecendo, as disputas seguem ocorrendo, mas os estádios vazios. É muito estranho, por exemplo, ver o Anfield sem ninguém no estádio. É estranho ver como que o vírus conseguiu quebrar uma regra de ouro em relação à torcida do Liverpool. You'll never walk alone. Você jamais andará sozinho. E veio um vírus para distanciar o Liverpool, por exemplo, de sua torcida, assim como ocorreram com todas as outras equipes no mundo. E 2021, a coisa vai seguindo mais ou menos no mesmo ritmo. Mas algumas questões são levantadas. A primeira é, será que 2021 está bem pior do que 2020 devido aos números que a gente vê todos os dias e devido às mutações do vírus? E a outra pergunta é em relação à vacina. A gente tem algo positivo que a gente não tinha em 2020. Temos uma vacina, mas quando essa vacina chega para todos? Enquanto isso, a bola segue rolando. E aí a gente segue assistindo futebol, que funciona como um meio de distração para dar-lhe um certo alívio nesse momento extremamente complicado. Mas apesar da gente tentar tocar a vida, fazer de conta que está tudo normal, o próprio futebol serve para lembrar para a gente que as coisas não estão no seu momento normal. Quando ligamos a televisão, antes de começar as partidas, sempre temos um minuto de silêncio e um número de mortos embaixo, e que a cada dia fica maior e mais assustador. Quando a partida começa, olhamos para a arquibancada e vemos ela totalmente vazia. É um recado do futebol dizendo para nós: não acabou. Estamos no meio de uma pandemia, um dos piores momentos de nossa história. E futebol é uma grande festa, é uma grande alegria, é uma grande brincadeira, é uma grande celebração, é uma grande zoeira. Este ano de 2020, por exemplo, o nosso grande rival foi para a Série B. Aliás, foi para a Série B em 19, disputou a Série B em 2020 e não subiu. Uma campanha ridícula, patética, digna de toda a zoação possível. E o Vasco foi rebaixado pela quarta vez, tetra rebaixado. O Vasco é rebaixado no mesmo ano em que o seu grande rival é bicampeão brasileiro. Imagina que alegria por flamenguista, que tristeza por vascaíno. Algo semelhante ao que aconteceu em 2007. Em 2007 o São Paulo era tricampeão brasileiro e o seu rival, o Corinthians, era rebaixado. Uma grande alegria, uma grande festa para os torcedores do São Paulo naquela época, como deveria ser para torcedores do Galo, que continuam vendo seu rival lá na Série B, e torcedores do Flamengo, que ganham o Campeonato Brasileiro pela segunda vez seguida e veem o grande rival mais uma vez ser rebaixado. Mas aí vem aquela pergunta: como que o flamenguista vai zoar o vascaíno ou o botafoguense? Como que o atleticano vai zoar o cruzeirense? Se o cruzeirense, o vascaíno ou o botafoguense pode estar com um parente entubado e num momento desses, pouco importa se o time está na primeira, na segunda, na enésima divisão.
A luta pela vida é muito, muito maior. Nesse momento, temos um inimigo terrível e em comum, e não importa para que time você torça, ele está aí e infelizmente ataca a todos. Alguns fingem que isso não está acontecendo, tentam fazer de conta que isso não existe. Outros tentam encarar o dia a dia, tomando os cuidados. E a gente vai tentando se distrair. A gente vai assistindo séries, a gente vai lendo livros. Algumas pessoas estão na linha de frente e seguem trabalhando. E a gente vai também torcendo. Mas a grande torcida nesse momento, o grande troféu, é a vacina. E realmente não importa se o seu time for campeão, se o seu time der aquela goleada no grande rival, ou se o seu time fizer aquela contratação dos sonhos. Tudo isso nesse momento acaba sendo irrelevante. A grande torcida, a grande conquista para todas as torcidas, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta divisão, ou até das equipes amadoras, a grande conquista nesse momento que todos precisamos, o grande troféu, é ela, a vacina. E que ela chegue o mais rápido possível a todos nós, trazendo de volta a torcida, a alegria e a zoeira. E que esse momento de pandemia seja de fato um momento, e não o que eles estão chamando de o novo normal. Pessoal, se cuidem, sejam responsáveis, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.